The strongest wind DPS of today versus the strongest wind DPS in history. Origem e fim. Criação e destruição. Toda mitologia traz consigo aquelas figuras que definem as leis dos seus respectivos universos. E hoje, todas as camadas do multiverso vão desabar no embate dessas duas personagens. Um embate escrito no destino desde que a collab entre esses dois mundos foi anunciada. Okay, hold my beer. In fact, in terms of power, HSR is very, very behind. I present to you the concept of death itself, a primordial goddess and the conceptual weapon that destroys concepts and planes. Damn. I mean, I would. Tiamat, a mãe da Gênese e segunda besta, e Kiana Caslana, protagonista de Honkai Impact. O que está além dessa batalha mítica é algo que nem mesmo eu posso prever. Tiamat vai engolir todo o Royoverso ou a humanidade se mostrará digna de florescer. Chegou a hora de revelar a tão aguardada resposta. Silence, Power Scaler, we have sex at home. I don't think I can open that up, so Eu sou o House, essa é a Torre das Bruxas e hoje vamos analisar os poderes e habilidades dessas duas personagens para descobrir quem venceria um duelo multiversal. Imagina que Naruto e Evangelion tiveram uma filha lésbica. Foi assim que surgiu Honkai Impact. Acontece que quando a humanidade avança demais, uma estranha entidade conhecida como Honkai começa a apertar o botão do reset. Zumbis, bestas demoníacas, desastres naturais são algumas das coisas que ela envia para destruir o mundo. Mas, como diria o Ian Malcolm de Jurassic Park, a vida sempre encontra um jeito, e a humanidade pode superar seu fim através do conhecimento e da cooperação. Ou não, porque se tudo isso falhar, a Honkai envia um desastre absolutamente inevitável, o assustador fim da existência. Preparem-se para conhecer Waifus Overpower, as Hashers. Hashers são projeções da Honkai no nosso mundo, e cada uma delas tem autoridade sobre algum aspecto da existência, como vento ou relâmpago. Para deter todas essas ameaças, várias organizações foram criadas, e dentre elas está a Shixel, que é onde a Kiana trabalha, combatendo esses desastres ao lado de suas amigas Mei e Bronya. Bom, isso até ela descobrir que o líder da organização, na verdade, criou ela para ser o receptáculo de uma Hasher. O plano era combater fogo com fogo, encontrar guerreiras especiais que pudessem controlar o poder das Hashers e talvez assim deter a Honkai. E entre dramas, traições, politicagem, robô gigante, a Kiana conseguiu superar o ciclo infinito de destruição da humanidade, através do poder mais OP da história, o poder da amizade. Bem, com umas toneladas de lore em torno disso. Ainda nos primeiros capítulos do jogo, numa luta da Mei contra uma Hasher de gelo, é descrito que numa batalha entre Hashers, as leis do universo deixam de fazer sentido. Mas isso era ainda no comecinho, quando elas nem tinham despertado seus poderes máximos. Só na sua primeira forma, como receptáculo da Hasher Siren, a Kiana já era capaz de manipular o espaço e dimensões. Teve aquela vez onde a Kiana lutou contra a Hasher of Sentience, que dominou o Edge of Taichuan, um estilo de luta criado pela Fuhua que consegue utilizar todo o poder infinito da Honkai. Calma, que a gente não tá nem na metade da história. Na sua forma final, a Finality, o bagulho toma proporções ilógicas. Com a autoridade da Finality, a Kiana se torna a epítome daquilo que representa uma Hasher. Para começar, segundo a Tesla, ela tem energia superior a Hashers que conseguem, por exemplo, criar universos inteiros, como o universo da Durandal. Veja bem, a Cocoon of Finality, a única singularidade imaginária, é de onde derivam todas as outras Hashers, como meras sombras dela. Vento, relâmpago, espaço, tempo, a gente já pode parar de dividir esses conceitos. Ela tem autoridade sobre realidades infinitas. Com a autoridade da Reason, ela consegue criar, manipular e regenerar matéria, analisar informações a ponto de identificar poderes e fraquezas do oponente
e tem até memória idética. Com a autoridade da Sentience, ela pode manipular e apagar mentes, almas e até conceitos. Com a autoridade da Dominance, ela pode corromper e manipular inimigos, absorver poderes, duplicar a si mesma, criar dimensões, viajar entre elas e até negar a entrada de qualquer um em dimensões que ela cria. Com a autoridade da Binding, ela consegue selar e absorver poderes. E com a autoridade da Origin, então, ela pode manipular o destino e a causalidade em si, possuindo existência independente e livre do controle do destino. A velocidade dos ataques da Kiana é imensurável. Meio que perde o sentido a gente ficar falando de velocidade. A Hash of Void, por exemplo, já podia projetar ataques que atravessam o espaço imaginário para a realidade. Ataques que viajam através do tempo, sem contar a luta contra a Sentience, aquela lá que achou uma forma de usar poder infinito, que é comparável à velocidade e força da Fuhu em seu Prime. Como no final elas estão trocando soco com o Kevin, não tem mais tanta utilidade tentar encontrar um valor para a velocidade dessas personagens. Seus feitos de poder incluem destruir espaços imaginários multiversais, lutar de igual para igual contra seres com controle absoluto do tempo e no fim se tornar uma personagem de patamar omniversal. Ao final da sua jornada, depois de quebrar o ciclo de destruição da Honkai, a Kiana abandona a humanidade para estudar essa energia e transformá-la em algo que não resulte em tantas batalhas e sofrimentos futuros. Mesmo atingindo uma escala de poder incompreensível, ela não abandonou a característica mais bonita e inspiradora da jovem que era no comecinho dessa história. Manipular universos e os caralhos são o de menos. O verdadeiro poder da Kiana está no fogo do seu coração. これが私の約束。E o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Toda criação precisa de um starter, todo filhote precisa de uma mãe, e acima de todas as origens, acima de todas as mães, está a mãe primordial, Tiamat. Na mitologia suméria, Tiamat representava um mar de caos primordial, que deu origem não só aos primeiros deuses, como também a todo ser vivo. Só que aí os filhos deixaram ela doida, e ela deu criar 11 bichos demoníacas para disciplinar os pirralhos. Em uma batalha de escala inimaginável, os deuses nascidos da Tiamat conseguiram derrotar ela entre aspas, e dividi-la em duas. Essas duas partes deram origem ao céu e à terra. Veja bem, a Tiamat nunca foi e nunca será derrotada. O conceito de morte não existe para ela, então a gente não pode nem mesmo chamar isso de uma imortalidade. É literalmente uma imunidade absoluta ao fim. No universo de Fate tem esses caras, por exemplo, que possuem olhos místicos e conseguem ver as fraquezas e o fim das coisas. Alguns deles podem apagar até mesmo conceitos, mas se eles olhassem para Tiamat, eles não veriam nada disso. O que aconteceu foi que na verdade os filhos rebeldes baniram ela para outro lugar, que não podemos chamar nem de mundo paralelo, nem universo. Na cosmologia de Fate ele se chama Mundo dos Números Imaginários. Ela é um útero que foi descartado após a Gênese. Afinal, uma vez que o pivô inicial da vida foi implantado, ela pode tomar seu rumo sozinha sem uma mãe. E por ter sido descartada, ela carrega um profundo ódio e tristeza pelos seres vivos. Fala sério, ainda bem que ela foi banida, né? Se retornasse, seria um problemão. Oh, não. Ela retornou. Quem iria imaginar, né? Tá bom, House, chega de história. Vamos pra parte importante. Ela pode pelo menos derrotar o Goku? Bem, vamos entrar na cosmologia de Fate. Veja bem, destruir um planeta não é um feito simples no Nasuverso. Pra quem só viu o anime, pode até parecer que o Raditz sola o verso inteiro, mas quando você analisa as regras do verso de Fate, a coisa muda de figura. No Nasuverse, a Terra é uma entidade viva e senciente chamada de Gaia, e associada diretamente à Counterforce, a força natural de alto equilíbrio planetário.
Gaia possui forças defensivas próprias, como os elementais e os Counter Guardians, e ainda é capaz de intervir diretamente no plano físico. Em outras palavras, destruir o planeta aqui significa vencer uma vontade cósmica consciente, com todos os seus mecanismos de defesa, e não apenas explodir uma rocha flutuando no espaço. Dessa forma, a Ciel planetária, na verdade Ciel Universo, tô brincando. Deixando de lado as limitações do anime e as regras do grau, por exemplo, a gente pode fazer uma chain scale simples, onde a Saber facilmente cortaria um universo inteiro ao meio se usasse seu poder total. A Eia do Gil, por exemplo, é muitas vezes usada como régua para medir poderes planetários, mas a galera não conhece a sua verdadeira natureza. Lembra de quando cortaram a Tiamat no meio, dando origem a Céu e Terra? A Eia é um construto anterior a essa separação, uma arma que gira e desfaz as leis do mundo, fazendo-a retornar à forma do caos primordial. Ela é inclusive superior a uma Muncell, um universo inteiro com infinitas possibilidades e linhas do tempo. 生還すら航行可能な魔力量、体内に貯蔵した膨大な生命原種、人類があと数百年かけて到達すべき神の箱舟。 Isso tudo significa que seres como Gilgamesh e, obviamente, a Tiamat já estão em um poder de escala de nível omniversal. De acordo com a Uchi corrompida, por exemplo, você precisaria de um fantasma nobre com o poder de uma era inteira apenas para começar a pensar em lutar contra o mar primordial. Com sua Beast Authority, ela tem ataques conceituais inevitáveis, ignorando qualquer tipo de durabilidade ou resistência. Em outras palavras, dano garantido, inevitável e com multiplicadores letais contra qualquer criatura que compartilhe um arquétipo humano. Sua manifestação independente permite que a Tiamat exista simultaneamente em todas as linhas do tempo e espaços, tornando-a imune a qualquer ataque baseado em viagem no tempo, alteração de linha temporal ou paradoxos. Ela é imune a qualquer ataque que tente negar sua existência. Sua Self-Modification X permite que ela manipule completamente a própria estrutura e seja imune a qualquer ataque com nível de energia inferior a A++, o que equivale a uma resistência contra armas planetárias. E como a gente explicou, um ataque planetário em Fate é um feito universal. Enquanto estiver imerso em seu mar primordial, a Tiamat possui energia mágica infinita. Tudo que entra nesse mar é reescrito em nível molecular para servir a ela. Sua Nega Gênesis A anula o paradigma evolucionário e a história convencional da Terra. Em termos mais simples, ela anula qualquer arma mitológica ou histórica, como Mjolnir, Excalibur e até mesmo armamentos baseados na fé. Então, meus amigos, não foram com os personagens de Fate. A cosmologia do Nasuverso não é brincadeira. A Tiamat não é simples uma ameaça planetária ou mesmo galáctica. Sua natureza está além da matéria, além do tempo e além da lógica. Sua existência representa o colapso da ordem natural e a reversão ao caos primordial. Mesmo entre deuses, ela é uma exceção. Mesmo entre bestas, ela é a mãe. Shakespeare disse uma vez: o inferno tá vazio e os monstros estão aqui. Ele estava errado. Todos os monstros estão na mãe que foi rejeitada. Todos os terrores estão em Tiamat. I mean, I would. Muito bem, terminamos de analisar os poderes das duas e está na hora de decidir quem leva esse duelo multiversal. Não faz sentido nenhum a gente tentar comparar o poder e velocidade delas na forma convencional. Ambas as personagens em seus respectivos universos já atuam no patamar universal e estamos aqui lidando com infinitos de infinitos. A Finality pode não ter uma fraqueza conhecida, mas o número de proteções e imunidades da Tiamat tornam ela virtualmente imbatível. Não dá para apagar a existência dela. Um ataque contra ela teria que atingi-la em todas as infinitas linhas do tempo, ao mesmo tempo usando energia ilimitada. E mesmo assim, a sua existência é retroativa, inegável e se reafirma novamente infinitas vezes. Mesmo personagens com poderes capazes de apagar conceitos inteiros não poderiam derrotar Tiamat. Honkai é uma das minhas obras favoritas da ficção, e a Kiana em especial é minha personagem favorita all time. Mas contra a indiscutível e vulnerabilidade conceitual da Tiamat, todo o poder da Kiana deixa de fazer sentido.
Mais do que uma mãe trágica, rejeitada pelos filhos mal agradecidos, a Tiamat é uma ideia filosófica, o pecado da regressão, o eterno retorno. O eterno retorno é uma teoria que diz que mesmo que uma linha do tempo seja infinita, as coisas que acontecem nela sempre irão se repetir por um incontável número de vezes, um incontável número de ciclos, que algumas mitologias chamam de kalpa. É uma ideia que rege muitas filosofias deterministas e religiões como a indiana, asteca, egípcia antiga e até o pensamento modernista do Nietzsche. A natureza das coisas, a existência, nascer, renascer, o ciclo do universo. Tudo está destinado a ser. Tudo está destinado a se repetir. Você não deve lutar contra o seu destino. Pelo contrário, você deve entender e aceitar o fluxo natural do rio da existência. Tiamat é a origem e o começo de tudo, mas os deuses e a humanidade, inconformados e mimados, a rejeitaram, fazendo ela chorar. Mas é devido a isso que existe o sofrimento, dor e caos nesse mundo, pois vivemos negando o nosso destino, negando o abraço e o cuido da mãe primordial em nossa boçal rebeldia. A única maneira de sermos verdadeiramente felizes é aceitar o destino que nos é imposto e pararmos de nos iludir com o desejo de que ele fosse diferente. O abraço da mãe, o abraço da Tiamat é o fim de um ciclo e o início de outro, a inevitável roda do Dharma. Dame, dame dana, din dame da. Não. Isso são más interpretações da doutrina budista, que vieram muito depois da pregação original, como o budismo do Buda, da Alexandra David Nell, mostram mais corretamente a natureza do universo determinista. Um universo determinista não é motivo para desesperança. Um humano não precisa ser escravizado pelas suas características hereditárias. Na verdade, a gente sabe através de estudos de epigenética que o ambiente tem uma influência colossal em nosso comportamento e que pode determinar a expressão de genes diferentes. Uma pessoa pode alterar o seu destino genético, mudando o ambiente onde está inserida propositalmente ou simplesmente ao acaso, sem que ela saiba. Foi assim que a Kiana se libertou do eterno ciclo de criação e destruição da Honkai. E foi assim que ela surpassou a própria ideia de ciclos inevitáveis. Você pode mudar aquilo que parece estar escrito. Todos nós vimos nesses dois universos muitas aventuras inspiradoras. E criamos memórias afetivas. Mas toda história começa com amor. E termina com amor. E esse duelo multiversal não vai acabar assim. Porque quando duas personagens são inconcebivelmente poderosas, a última forma de compará-las é a sua filosofia e a própria estrutura narrativa. E é nessa última categoria que eu vos anuncio. A vencedora vai ser a Kiana Caslana. Vamos às explicações antes de me xingar nos comentários. Para começar, vamos comparar a cosmologia de ambos os universos. Eu sei que vocês feitifags aprenderam a palavra cosmologia recentemente e gostam de ficar repetindo ela, mas eu sinto muito. Tudo o que vocês acham genial e o ápice da ficção já foi inventado nos quadrinhos mais de 40 anos atrás. Personagens como Thor e Lanterna Verde sozinhos têm uma cosmologia inteira mais densa e rica do que a do Nasuverso ou do Royoverso. Todos esses termos, aniquilação de universo, apagar a existência, seres conceituais, tudo isso já foi escrito por grandes quadrinistas que não apenas têm um storytelling genial, como também contratavam físicos quânticos para dar mais sentido aos seus multiversos. O que eu quero dizer aqui é que complexidade e muita lore não é fator determinante para essa luta, e nunca será num duelo multiversal. Ambos os mundos de Fate e Honkai são regidos por múltiplos universos e linhas temporais, representadas por símbolos. Em Honkai, por exemplo, nós temos a Árvore Imaginária e o Mar de Quanta, o sistema de ciclos de destruição e renascimentos dos universos. O segredo aqui é o seguinte: enquanto que no Nasuverso uma densa rede de regras e leis rege infinitas imunidades, proteções e restrições aos personagens,
Em Honkai Impact, a Kiana representa a desconstrução do mundo narrativo onde ela opera. Isso não é novo na ficção e, como eu falei pra vocês, os quadrinhos já têm coisas assim há décadas. Os Zoomers conheceram isso em One Punch Man e Persona, por exemplo. Embora a Kiana não esteja num nível metanarrativo onde pode ir atrás do próprio Kinoko Naso, como Deadpool poderia fazer, quem realmente leu Honkai Impact 3 sabe que ela representa literalmente o rompimento do inevitável, o colapso narrativo daquilo que já está escrito. A ideia de que mesmo diante das forças mais sombrias e opressoras, a esperança e a força de vontade sempre prevalece. Parece poder da amizade, né? E isso não é a primeira vez que isso acontece na ficção. Pode ser pra bolha de vocês, mas nos quadrinhos como Crise Final da DC, por exemplo, já mostraram exatamente isso acontecendo. Mas o nome do quadro é Duelo Multiversal e não Duelo Filosofal. Então vamos fazer uma checklist para que a Kiana seja capaz de derrotar a Tiamat. Primeiro de tudo, a Hash of Reason, como eu falei, pode analisar qualquer estrutura e identificar fraquezas. Ela representa o próprio conceito de razão e conhecimento. Essa análise tem uma natureza miraculosa. Com a autoridade da Reason, a Kiana pode literalmente descobrir como vencer um oponente só de olhar. Com a autoridade da Finality, ela funciona como uma abstração que governa a si mesma, independente de sua história, e pode manipular o destino para garantir seu sucesso. Com isso em mente, vamos ver se a Kiana tem tudo o que é preciso para derrotar a Tiamat. 1. Resistência à corrupção ou assimilação existencial. O Chaos Tide, a meleca embaixo da Tiamat, corrompe até almas e reestrutura a matéria viva em proles da Tiamat. Mas a Kiana possui resistência natural à energia Honkai, que é análoga a isso, e possui ela mesma habilidades semelhantes como a autoridade da Corruption e da Sentience. 2. Ataques de potência acima de A++. A Tiamat anula tudo que está abaixo de A++, via campo de negação ontológica. Mas como a gente viu, a Kiana não só tem o poder bruto para ultrapassar isso, como também o poder conceitual. É literalmente um ataque de reescrita total de casualidade. Não se trata apenas de força, mas de negação de existência anterior. O dano da Kiana transcende o ataque direto. É uma negação de existência com carga de causalidade pura. 3. Capacidade de aplicar o conceito de morte e destruição a entidades que não possuem linha de morte. Tiamat não possui um conceito de morte, portanto é necessário que um personagem não apenas a mate, mas que atribua a capacidade de morrer a seres que não deveriam ser passíveis de morte. Como a Kiana lida com isso? A autoridade da Origin manipula os conceitos de causalidade e destino para garantir desejos. Ela não apenas mata, ela impõe um fim como axioma, e você pode ver isso como os olhos místicos da Chi, mas em escala cósmica. 4. Capacidade de enfrentar Tiamat em infinitas linhas do tempo. Tiamat existe em todos os pontos do tempo e em todas as dimensões, por meio da sua manifestação independente, um poder das bestas que lhe garante retrocausalidade. Porém, a autoridade da Dominance pode criar infinitas Kianas, capazes de atingir a Tiamat em todas as suas existências ao mesmo tempo, com energia infinita da Edge of Taichuan. E ainda assim, com a autoridade da Origin da Finality, ela pode intervir em passado, presente e futuro. 5. Resiliência ou imunidade à existência retroativa. Se Tiamat for apagada, mas qualquer ser vivo descendente da Terra continuar vivo, ela pode simplesmente se recriar. A única maneira de evitar essa apelância é quebrar o elo ontológico da divindade com seu ponto de origem, ou seja, desvincular Tiamat da Terra como mãe. Mas como falamos antes, a Kiana possui uma existência ultra-narrativa, que já atua como reestruturadora dos termos da própria história na qual ela está inserida, o que é ilustrado no Honkai pela Árvore Imaginária e pelo Sea of Quanta. Ela não só pode cortar os laços da Tiamat com a criação, mas recriar toda a cosmologia do Nasuverso em si. E é aí que chegamos no ponto final. Consciência de si e livre-arbítrio mesmo dentro dos códigos fundamentais do próprio mundo. Tiamat é literalmente a origem e o fim de todas as coisas. O útero primordial do universo. A mãe Prime. Por mais que se possa tentar escapar do abraço da mãe, todos estão presos ao que veio antes e ao que virá. Todos estão presos à hereditariedade.
Mas em Honkai, a Kiana literalmente derrota o destino e o fim que o universo impõe sobre tudo o que é vivo. Ela não apenas é uma guerreira, ela é o último sopro de liberdade consciente de toda uma existência. A verdadeira antítese narrativa da Tiamat. Se o pecado da regressão exige um recomeço, a Kiana é a resposta que não se rende, algo que na filosofia chamamos de heroísmo cósmico. Ela combate a própria ideia de que um ciclo sequer exista e destrona a ideia de um futuro inevitável. Se Tiamat representa o útero universal, a Kiana representa a cesárea conceitual definitiva que rasga esse útero com autoridade narrativa. Portanto, a Kiana não apenas tem todos os poderes necessários para combater a Tiamat com todas as autoridades das Heshers, mas carrega também a aniquilação filosófica daquilo que representa a Tiamat. No fim, a diferença entre elas é que a Tiamat é protegida por um emaranhado de leis e regras do Nasuverso, mas a Kiana é uma personagem feita para transcender lei de origem e fim impostas a ela. Mais que isso, existe uma mensagem filosófica muito bonita aqui. Você pode lutar contra o inevitável. O poder para erguer o peso de todo o universo estará sempre no fogo do seu coração. Então me diz, House, por que toda essa pesquisa? Só para provar que sua bonequinha fictícia é mais forte? Não. O motivo pelo qual amamos a Kiana não é o poder. É porque, um dia, queremos aprender a fazer o que ela faz. Nunca pensei que ia concordar com alguém que usa Twitter, mas aparentemente esse cara aqui tava certo. A vencedora é Kiana Caslana. Muito obrigado por você assistir até aqui. Comenta respeitosamente a sua opinião aqui embaixo, ou só pra engajar mesmo, caso você goste desse quadro. Não esquece de curtir o vídeo e assinar a torre pra acompanhar os próximos. Valeu e tchau, tchau.